Olá, pessoal! No episódio de hoje do Junito, recebemos Jefferson e Liliane para uma conversa super especial sobre adoção. Eles compartilharam histórias inspiradoras, desafios e a beleza de construir uma família com muito amor. Fique ligado que esse papo promete abrir o coração e a mente da gente. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou com ela, Thalita Santos. Seja bem-vinda. Oiê, boa noite! Eu estou com ele, nosso querido professor André. Olá, boa noite. Estou recebendo também o professor Gilmar. Boa noite, prazer. E hoje, novamente, como convidado, na verdade, vamos receber dois convidados. Obviamente, vocês conhecem ele, o nosso querido Jefferson. Olá, boa noite, prazer a todos. E também a nossa querida Liliane. Olá, boa noite. Uma alegria poder estar com vocês aqui. Bom, eu vou começar esse podcast com uma pergunta um pouco polêmica. Eu quero saber como vocês dois se conheceram. Ah, Deixa a Liliane responder. Tá certo. bom, nós nos conhecemos, isso tem bem mais de 30 anos já atrás. Eu tinha lá por volta dos meus 15, 16 anos. O Jefferson já tinha um pouco mais de 20 anos. E nós nos conhecemos numa igreja aqui em São José dos Pinhais, ainda eu adolescente. Começamos a namorar, eu tinha 16 anos, ele estava ali com seus 21, 22, mais ou menos. E nos conhecemos nessa situação, nesse grupo de jovens na igreja onde nós participávamos. E aí desenvolvemos uma amizade, começamos a namorar, foi meu primeiro namorado. E aí, passado depois de 4 anos, entre namoro e noivado, aí nós casamos. Legal, muito bacana. E eu quero saber de vocês, primeiramente vamos começar falando sobre a adoção, né? Vocês adotaram uma filha na Padre Seconello. Conta pra gente por que vocês decidiram partir para esse lado da adoção, o que tocou vocês e tudo mais. Bom, a gente já estava há alguns anos, há mais de 20 anos, casados, e nós não tínhamos filhos por um fator biológico. Nós não conseguimos ter filho de forma biológica. E aí, mas nós tínhamos sempre esse sentimento, esse desejo de ter filho. E aí, eu vejo assim que Deus vai trabalhando isso no coração da gente, não é uma coisa que acontece no estalar de dedos, de hoje para amanhã. Então Deus foi trabalhando no nosso coração, no meu coração, no coração da Liliane, e aí nós chegamos a um determinado momento e entendemos que a adoção poderia ser a forma de o Senhor nos dar filhos, né? De Deus nos dar filhos. E aí nós começamos a olhar esse assunto, a entender, a pesquisar, e aí foi aonde a adoção começou a ficar muito forte dentro do nosso coração. Interessante é que o Jefferson tem, né, a minha cunhada, a irmã mais nova dele, veio também através da adoção. Então, a adoção, já para o Jefferson, já era uma coisa mais, né, familiar mesmo, né? Teve uma irmã que veio para adoção. E eu, assim, sempre fui muito aberta para isso, mas quando chegou no momento da gente, isso ser uma opção para as nossas vidas, talvez nosso filho, nossa filha vir por meio da adoção, foi algo assim que, como ele falou, realmente Deus teve que trabalhar no meu coração, porque vem muitos medos junto com essa ideia da adoção. Vem muita coisa que você escuta, vem muito mito. Então, ronda aí um estigma, muitas vezes, para a adoção. Se você começa a conversar com pessoas que adotam, você só começa a escutar coisas horríveis. E aí vem as histórias junto. Então, assim, de fato, Deus teve que trabalhar no meu coração, tirar muito esse medo, desmistificar a adoção, para que a gente pudesse entrar de forma tranquila, tendo a certeza de que era isso que Deus tinha para as nossas vidas, porque eu acho que isso é o mais importante, é você ter a certeza de que o seu filho vem para a adoção e tudo que aquilo envolve, né? Bom, quero abrir agora para perguntas aqui. André, Thalita, professor Gilmar, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Thalita, por favor.
Bom, eu queria saber a história do Zezinho, como que ele chegou até vocês. Então eu vou focar aqui no Zezinho para ele também participar da história aqui, ó. Responder como veio o Zezinho na nossa vida. O Zezinho veio ano passado, agora final de setembro vai fazer 1 ano que o Zezinho veio com a gente. E a Manu, quando ela chegou, agora em agosto já fez 5 anos que a Manu tá conosco, ela sempre pediu um cachorro, sempre. E aí ela queria um cachorro todo branquinho, peludinho e tal, e pensávamos em comprar. E cachorro estilo o Zezinho, assim, eles são cachorros caros. E aí nós achávamos, assim, um absurdo pagar mesmo 4, 5 mil reais num cachorro, e a gente estava sempre levando a Manu no bico. Não, um dia quem sabe, um dia quem sabe. E um dia eu estava no salão onde eu faço cabelo, uma senhora portuguesa, ela falou assim: "Olha, eu quero doar o meu cachorro, porque eu vou voltar para Portugal, enfim, e não vou poder levá-lo". E aí eu falei: "Então ok, então me mostra uma foto". Mostrou a foto do Zezinho. E lá estava ele, é um piquinês, ó, branquinho assim, ó. E aí ela falou: "Vocês querem?". Quando eu mostrei pra Manu, Manu ficou louca. Isso era um sábado, nós fomos buscar o Zezinho no domingo de manhã na casa dela, e cá chegou o Zezinho com seus 4 aninhos. Esse ano ele já fez 5 e veio realmente para completar a nossa família. Falo que a nossa vida é cercada pela adoção. E aí veio o Zé. Uhum. A gente ama a questão e o assunto adoção, né, e o pet, né, o Zezinho, não poderia ser diferente, né, veio por adoção para somar aí, dentro da nossa família, esse conceito que nós temos muito forte da questão da adoção. Que legal, muito bacana, né, muito fofo ele também e que legal, que bacana. Bom, eu queria perguntar, vocês comentaram da questão da adoção, e eu queria saber um pouco como é que é esse processo, porque a gente escuta muita coisa sobre a adoção, sobre o processo ser extremamente burocrático, é uma coisa uma dúvida minha, né, eu nunca conversei muito, nunca fiz um podcast sobre esse assunto e eu queria saber como é esse processo da adoção. Realmente vocês têm visitas, digamos assim, a cada 3 meses para verem como é que tá as criança, tem alguma coisa que precisa se algum curso que precisa ser feito, alguma coisa desse jeito, assim, nesse perfil? É um processo burocrático mesmo. É um processo, mas hoje a gente entende o porquê, talvez dessa burocracia toda, né. Então é um trâmite que quando você decide, você procura a vara da infância, da sua comarca, da sua cidade, e aí você vai dando os passos, né. Uma série de documentos, é uma lista gigante, incluindo antecedentes criminais, enfim, tudo mais. E aí você vai cumprindo todas as etapas, desde levar os documentos até a essa vara da infância, e aí eles fazem todo o seu cadastro, e aí você começa, como você falou mesmo, essa série de cursos, né, sendo rodas de conversa, curso que te prepara, aí você vai para a etapa da habilitação, aonde você tem que fazer um curso para estar habilitado, assim que você tira uma carteira, né, de motorista, você também tem que estar habilitado. Aí, antes, na verdade, da sua habilitação, a gente passa por uma série de entrevistas, com a psicóloga da vara da infância, independente, né, de onde você estiver ali na sua comarca, então mas esse processo todo, ele é um processo muito lento. E, claro, hoje a gente até compreende, e tem vezes que realmente demora demais, mas assim, porque isso precisa ser muito bem trabalhado, né, o casal ou enfim, a pessoa solo, que pode ser também, precisa estar muito bem preparada para receber, né, não vai estar só recebendo um pet, embora a gente nunca devolveria o Zé, mas, eh, porque hoje, nesse processo todo da adoção, existe ainda, infelizmente, muita devolução de criança, né, eles dão essa abertura. Então, ele é um processo lento, ele é um processo que às vezes desgasta, ele é um processo que você vai e volta várias vezes ali na vara da infância, até realmente você receber essa chancela, receber a habilitação assinada pela juíza ou pelo juiz, falando que você está habilitado. Dentro disso, claro, acontecem várias etapas, né, onde você vai passar na entrevista com a psicóloga, você vai escolher qual é o perfil da criança que você deseja, você quer uma criança, um bebê, se você quer uma criança um pouquinho maior,
se você quer crianças até maiores, já adolescentes, enfim. Então, e aí o tempo para essa criança chegar vai depender muito do perfil da criança que você escolher. Então, mas é um processo, o nosso processo até não demorou tanto, né, porque o nosso perfil era de 2 a 9 anos, 2 a 9. de 2 a 9, e aí a Manu veio com 7 anos, o que já é considerada uma adoção tardia, né, acima de 7 anos, a partir de 7 anos é considerada adoção tardia, então aí o processo corre mais rápido depois que você recebe a habilitação. Agora, crianças menores, realmente o processo é bem demorado. Uma coisa que eu vejo que é importante, Henrique, no processo da adoção, é que assim, a adoção é uma decisão do casal. Porque às vezes a gente sabe que no processo biológico, o casal não estava esperando e daqui a pouco engravidou. E beleza, é bênção, e tá tudo certo, mas não estava previsto. No caso da adoção, quando você define, né, você decide, o casal, queremos adotar, né, queremos adotar o filho ou uma filha via adoção. Esse processo tem que ficar muito forte em você. Porque esse tempo todo, no nosso caso, levou aí 15, 16 meses entre a gente dar o primeiro passo na vara da infância até concluir o CNA. E depois mais 9 meses para chegar a Manu. Então, assim, foram 2 anos de espera, aonde, assim, muitas coisas foram trabalhadas no nosso coração. A ansiedade, a determinação, realmente nós queremos um filho. Não é algo que tem que ser muito rápido, porque, infelizmente, o que a Liliane falou é verdade. Às vezes os casais passam por todo o processo que é moroso, que é trabalhoso, que você tem que, enfim, fazer uma série de passos. E aí, quando chega às crianças, infelizmente, às vezes o casal não tem a estrutura, às vezes emocional, suficiente para ficar com aqueles filhos, né? Aguentar os desafios. E aí acontece algo muito triste, a lei permite que nos primeiros 60 dias, você pode, caso você, digamos assim, não deu conta, você pode fazer a devolução das crianças. Só que isso é um trauma, imagine, essas crianças já vêm de traumas que saíram das suas famílias, de uma forma ruim. A história da adoção nunca é boa depois que é adotado, mas até então as crianças não têm histórias boas, são sempre histórias tristes. E aí quando acontece uma devolução por, né, por assim, insegurança, falta de estrutura emocional do casal, isso é muito triste, que deixa uma marca muito forte, mais um trauma nas crianças. Então, o lado assim bom da demora é isso estar maduro no casal, para que quando as crianças cheguem, realmente eles estão preparados para ter filhos e tocar a vida com os filhos, que é sempre um desafio para todos, biológicos ou, no caso, os adotivos, né? Essa questão da devolução realmente eu não sabia. A lei permite 60 dias, se o casal não dá conta, ele faz a devolução da criança. E a outra pergunta que eu tenho para te fazer é: a pessoa pode adotar mais de um ou só um? Isso é uma dúvida que eu tenho. Pode, dentro da adoção, quando você define o teu perfil, né, de idade, sexo, enfim, todas aquelas características que você define no perfil das crianças, você pode optar por uma característica lá, uma forma, que é grupo de irmãos. Então pode ser 2, 3, 4, 5. Aí depende da estrutura do casal, depende, lógico, de uma condição, não só emocional, mas também financeira, óbvio, né? Mas você pode estar grupo de irmãos, sim, que pode ser quantos quiser, quantos você dá conta. Lógico, tem que ser com muita responsabilidade, porque você vai estar adotando filhos, né? Que não é uma camisa, que você comprou a camisa, não gostou, vai lá, devolve, ou dá para alguém. Não é assim, né? A adoção é algo muito sério, por isso precisa ser muito bem trabalhado no coração da família. Interessante essa de adotar mais. E outra pergunta só, depois eu passo a palavra pro restante do pessoal,
até qual idade que pode fazer a adoção? Essa também é uma pergunta que eu tenho. Você pode adotar, você falou ali de 2 a 7 anos, depois de 7 anos é considerado tardia. Mas, por exemplo, se eu quiser adotar alguém depois mais velho dessa idade, pode ou a lei não permite? Como é que funciona? Desde que a criança nasceu, né? Ela nasceu hoje e ela foi entregue à adoção, ela pode ser adotada, então, desde um dia de vida até 18 anos. Antes de completar Antes de completar a maioridade, né? antes de completar a maioridade. Então, até ali os seus 17 anos e 11 meses, vamos dizer assim, você pode adotar. Depois de 18 anos, como é considerado maior de idade, então a lei já não permite mais. Claro que existe ali um certo cuidado hoje do juizado, enfim. Por exemplo, vamos supor que eu tenha, sei lá, sou uma mulher de 22, 23 anos, por exemplo. Já passei faz tempo disso, mas só estou pondo uma hipótese aqui. Em meus 22, 23 anos, eu posso adotar? Posso. Mas eu quero um rapaz, quero adotar um filho de 17 anos. Eu tenho 22, 23, vou adotar um filho de 17 anos. Aí eles tomam esse cuidado, porque por que uma moça com um perfil, né, uma idade tão próxima quer adotar um filho nessa, né? Tem uma diferença, inclusive tem uma diferença pré-estabelecida, né? Eu não me lembro direito se é 15 ou 16 anos de diferença, né, entre, digamos, os pais Isso. e os filhos. Isso é lei. Isso é a própria vara da infância que determina isso. Para garantir justamente isso. Sim. Contrária, né? Ou um homem de 20 anos quer adotar uma moça de 16, 17. Mas não é incompatível. Sim, sim. É muito perto a idade, realmente. Fica uma situação meio complicada, né? Não, com certeza. Bom, eu quero abrir para perguntas aqui agora novamente. André, Thalita, Gilmar. Sim, é interessante essas colocações aí que o casal fez, né? Eu acho que quando a gente adota, você tem que amar duas vezes, porque você está amando uma vida que não veio de você, né? Então é um amor assim sobrenatural. E a gente observa isso nas crianças que a gente trabalha ali no Seconello e todas elas têm um perfil muito interessante. Mas é interessante também a gente pensar que a justiça, ela é morosa, mas ela tenta ao máximo, né? Quando uma criança está numa casa de longa permanência, ela tenta ao máximo devolver essa criança para a família, seja lá o avô, a avó, tios, para depois ir para uma adoção. Porque ela percebe que a criança na família, ela vai e de alguma maneira ainda manter aqueles laços. Somente realmente quando se perde totalmente essas possibilidades, é que aí a criança vai para adoção. E vocês colocaram vários elementos aí que a gente já vivenciou isso ali, né, ó, nós tivemos uma menina que ela foi adotada com 17 anos e meio, e hoje ela está terminando engenharia florestal na Federal. E claro, a mãe que adotou é uma advogada, assim, já uma idade bem à frente dela ali, né. E na última visita que a gente fez no Seconello, que foi agora no último domingo de agosto, ela tá faltando apenas um período para ela se formar. E ela falando bem assim: "Ai, professor, naquela época eu achava que eu ia, porque completou 18 você sai, né, porque você já tem maioridade, já pode se virar, tal". E ela mais eu falei: "Olha, aos 45 do segundo tempo alguém te adotou". E ela tá super feliz, porque realmente a adoção ela é assim, no Brasil tem um índice de que tem mais pessoas para adotar do que crianças para serem adotadas. Mas o problema é o quê? É que muitas pessoas não têm um perfil, e elas vão barrando aí na burocracia que tem que existir, porque tem muitas situações, nós já vimos crianças que a família o casal, né, que pegou, né, que adotou, depois voltou no Seconello com uns pacotinhos de lixo, assim, sabe, esses de lixo preto, com as roupas, e devolveu a criança.
Isso que o pastor colocou é bem isso. Se a criança é traumatizada, porque toda a história que tá ali é uma história ruim. Ninguém quer sair da sua família. E ela ficou 2 vezes traumatizada porque ela foi devolvida como um objeto, né. Então é algo muito assim, tem que ser muito pensado. Mas a minha pergunta é: o que que leva, né, o que que vocês diriam para um casal que está pensando em adotar, né, uma criança? O que que vocês falariam para eles? Assim, mas lá do fundo do coração de vocês, porque muitas pessoas falam assim: "Adote o bebezinho". Lá, nessa última visita tinha um bebezinho de 10 dias que eu falei: "Ah, essa eu vou pôr no bolso, vou levar para casa". Daí tem lá uns de 15 que já são arteiros, aí esse eu pensava: "Ah, esse eu não quero, né". Mas o que vocês falariam para o casal que querem adotar uma criança? Eu diria assim, de alguma forma, você tem que ter muita certeza e muita clareza daquilo que você quer. Primeira coisa que eu diria assim, busque informações, leia muito sobre adoção, estude o assunto adoção. Isso tem que estar muito bem claro. Hoje a gente existe, se você buscar nas redes sociais, boas fontes, bons livros, eu mesmo tenho, várias páginas que eu seguia na época, por exemplo, no Instagram, que me ajudaram muito a esclarecer, a desmistificar, a entender o processo da adoção. Porque quando a criança chega, seu filho ou sua filha chegam, você vai lembrar daquelas situações, tudo aquilo que você construiu, aquele conhecimento de alguma forma, você vai conseguir utilizar entendendo os desafios, entendendo as situações que trazem, são situações difíceis, você imagina uma coisa e é outra, e você precisa ter o conhecimento ele é muito importante para você passar por isso. Então, primeira coisa, estudar muito, ler muito sobre adoção, para isso, ir trabalhando no coração e ter a completa certeza. Então você tem que entrar na adoção sem a dúvida. A dúvida ela vai te levar talvez a repensar muita coisa e talvez, não sei, não seja o caminho e está tudo bem. Mas, entrando na adoção, tendo a certeza, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu lembro até hoje, no dia que nós fomos levar a Manu para casa, foi no tempo da pandemia, que foi algo ainda, importante de se trazer aqui, porque tem esse período da aproximação, né, depois quando você já está perto de adotar a criança, e nós não tivemos isso, porque no tempo da pandemia não era permitido. Então nós só conhecemos a Manu pessoalmente no dia que nós fomos levá-la para casa, e eu lembro muito forte, assim, da doutora Júlia, né, falando conosco e sendo muito firme em relação a isso, e ela falou: "Vocês têm certeza, vocês não estão levando uma mercadoria para casa, vocês estão levando um filho". E, enfim, ela foi muito, muito dura, assim, com a gente, e tem que ser mesmo, né, e tem que ser mesmo. Então, eu diria: estude muito, tenha certeza daquilo que você quer, porque você realmente está levando um filho, uma filha para casa, não é uma mercadoria. O que eu também quero falar um pouquinho, a Liliane falou mais da questão, de se preparar, eu quero desfazer um mito que existe. Veja, a Manu ela chegou com 7 anos e meio, mais ou menos, que já é considerado uma adoção tardia. Infelizmente, quanto mais velhas as crianças vão ficando, mais difícil é de adotar. Por exemplo, essa menina de 17 anos e meio que foi adotada, é nossa, assim, é um ponto super fora da curva. Os adolescentes começam a sofrer demais, porque realmente o interesse dos casais cai muito. Mas o que eu quero quebrar como mito: "Ah, não, você vai adotar uma pessoa que não é do teu sangue. Ah, não, essa criança pode ser um bandido, pode ser um drogado, pode fazer isso, aquele outro". Isso é bobagem, isso é mentira. A Manu, quando chegou na nossa vida, no primeiro dia que ela pisou aqui em casa, o amor que a gente tinha por ela e o amor que ela tinha por nós, foi algo tão maravilhoso que não existia diferença se ela era adotiva ou biológica. A gente amava a Manu e começou a amar a Manu de uma forma extraordinária.
Então, assim, o que eu diria para os casais que querem adotar, não levem esse conceito como regra. Veja, filho biológico também dá problema. Filho adotivo também dá problema, como qualquer outro. Mas assim, o prazer, a alegria, o amor, a satisfação que nós tivemos quando nós fomos pegar a Manu na vara da infância, foi tão maior ou igual como se ela tivesse nascido ali no Hospital São José e a gente foi lá e eu fui lá como pai participar do parto ou ver a criança depois de ter nascido. Foi a mesma coisa. Então a alegria de ter filhos, seja biológico, seja adotivo, é a mesma. E o amor é o mesmo. O que você recebe da criança de amor também corresponde ao quanto você dá. Então, assim, aos casais que querem adotar, adotem, entrem no processo, vão se informar, vão lá na vara da infância, peguem a documentação, preencham os documentos, insistam, façam os cursos. É demorado? É, mas vale cada segundo. Vou dizer para você, casal que quer adotar, vale a pena cada segundo, cada minuto que você espera, que você participou do curso, que você teve um monte de situações, vale muito a pena. Assim, é um prazer, é uma alegria, uma satisfação sem tamanho. Certeza, e essa questão que você comentou é do preconceito mesmo que as pessoas têm: "Ah, mas não é do meu sangue", vai adotar um filho de um bandido, já vai ter o DNA do bandido, o pai é bandido, então a criança vai ser bandido também. E falam muito sobre isso, né, e muita gente tem preconceito, ou muita gente às vezes desiste por conta mesmo do processo. "Ah não, mas é muito burocrático e tal", né, e não vê, né, não vai muito a fundo, né. E essa questão que você comentou também é um ponto muito importante, acho que até o Gilmar também pode contribuir para essa pergunta. Mas o Gilmar comentou ali de uma criança de 17 anos, que realmente é uma situação já difícil, porque a criança ela já tá pensando já nos 18 anos, que ela já vai ter que sair e começar a se virar na vida, né. Eu queria saber até do professor Gilmar e também, também com comentários do Jefferson ali, da Liliane, como é que fica o psicológico dessa criança? Porque às vezes ela vê um amigo que tá na mesma no me no ali na no mesma na mesma casa, ser adotado, ele não, ele pensa: "Puxa vida, não fui adotado, será que tem alguma coisa errada comigo? Como é que vai ser minha vida daqui a alguns dias?" Tem isso, professor Gilmar, assim, as crianças ficam meio, deprimidas com relação a isso, quando não são adotadas? Olha, no Seconello, eles são tão bem tratados que muitos acabam até fazendo o contrário. Eles adquirem uma zona de conforto ali. Tem muito carinho, é uma equipe muito séria ali, o Júnior, toda uma equipe, né. E a casa também ela é muito aconchegante, acolhedora. Agora, por exemplo, a gente está ajudando, né, a montar lá novos quartos para eles, já conseguimos os 5 guarda-roupas que eles precisavam, camas novas. Então eles se sentem bem, porque o parâmetro que eles tinham da casa, de pobreza extrema alguns, né, ali é o paraíso para eles. Eu nunca observei, assim, a gente observa uma certa tristeza, sim, quando um colega vai embora. Teve 5 crianças que foram adotadas de uma vez só, porque como eles colocaram, é bem isso, você não pode adotar um irmão, tem que levar todo mundo, né. Eram 5, mas o que a justiça entendeu? Eles foram pra Itália, essas crianças, 3 ficaram morando na casa de um lado e 2 da outra, então foram 2 famílias, diferentes italianas que adotaram essas crianças, aí a justiça brasileira permitiu. 3 ficaram aqui, 3 assim, vizinhos, então eles tinham contato todos os dias, e também esse foi o acordo firmado entre as famílias, que eles todos os dias teriam contatos. Então essas crianças foram para a Itália e com certeza estão muito felizes lá, porque já tem anos que elas estão lá, né. Mas a gente não observa, a gente observa o contrário, muitas vezes algumas crianças, por exemplo, tinha uma criança recentemente que foi adotada por uma família de Sergipe, e ela
chegou na gente e falou: "Ah, eu tô um pouco triste porque eu tô indo embora, tal", mas aí o Júnior: "Mas você tá indo pra casa dos seus pais, tal", ele lá também chama de filho: "Ô filho, mas você tá indo pra casa dos seus pais". "Ah, mas é tão bom ficar aqui", então, significa que é bom ali, né, porque se fosse um lugar de maus tratos, tal, a criança queria ir embora, né. Então eu nunca observei isso, eu já observei infelizmente crianças que saíram depois dos 18 e que entraram nas manchetes policiais, assalto, tal, né, por quê? Porque não tem depois um processo, inclusive a gente tem um projeto, né, de ter um pós-orfanato, né. Completou 18 anos, não tem para onde ir, acolher aquela criança, ter um curso profissionalizante, pra que ela depois se porque com 18 anos ela não é homem ou não é uma mulher formada ainda, né, se você for ver o córtex cerebral do ser humano ele fecha com os 24. Eu vejo as minhas aborrecentes de casa que já tem 20 e 19 são crianças, parece bebezinhas, assim, tem hora que eu falo: "Meu, você tá na hora de crescer, né". Mas é a psicologia. Então, imagina uma criança que está longe do pai, da mãe, de uma referência. Ela tem um grupo, ela tem ali, claro, um júnior, tal, mas ela não tem um pai e uma mãe que está ali toda hora dizendo não, sim, não, é mais não do que sim, né. Então fica difícil. Então quando elas saem, se não tem um porto seguro, uma referência boa, elas podem desandar e infelizmente estragar mais ainda a vida, né, porque vai fazer o quê? Então existe esse projeto, só que é um projeto que envolve o apoio da prefeitura, de vereadores, né, pra ter uma casa de acolhida pós-orfanato. Completou 18, lá no Seconello hoje não tem crianças com 18, o máximo é 15 anos, né. Então hoje o mais velho lá é 15 anos. Mas, né, quando eu comecei lá em 2010 tinha com 18, com 17 e pouco, e meio essa menina aí foi adotada com 17 e pouquinho. E a Manuzinha também eu lembro muito bem dela, porque eu só via foto eu vi uma foto do Jefferson ali com ela e eu lembro muito bem da mas ela estava com a mãozinha assim, eu falei: "Ah, Manu, que bom, né". Porque tem tantas crianças que a gente conheceu e depois a gente chega lá, elas não estão mais, aí eu pergunto: "Tal criança?". É, porque eu não eu procuro não saber o nome, porque a gente não gosta de saber o nome da criança. A gente não fica, assim, se chamando pelo nome. A gente chama com muito carinho, mas a gente tem umas regras lá, pra não chamar o nome não pode chamar pelo nome, dizer da onde veio, a família de origem, onde está seu pai, onde está sua mãe, que a criança, ela chega ali arrebentada, né. Mas o fato de saber que ela foi adotada é muito legal, por quê? Porque ela passou por um processo, né, final de semana ficaram com a família, no caso da Manu não teve por causa da pandemia, mas geralmente eles saem na sexta e voltam no domingo, já a família em casa já começa a preparar um cantinho para aquela criança, então, quando ela vem em definitivo, ela já tá, assim, bem familiarizada, né, não é algo assim que cai de paraquedas, né. E para a família também, né, ir se adaptando com esse novo indivíduo dentro da casa, né, essa é a palavra, indivíduo que tem, identidade própria, né, não é um produto que você foi lá numa loja e comprou e trouxe para sua casa, é um ser humano com sentimentos quebrados, né, com uma péssima visão de seres humanos, né, falta de amor, falta de autoestima, e então eu vejo assim, eu tiro o chapéu para quem adota, eu não tenho filhos adotados, eu tenho um monte lá, né, que a gente ajuda, mas eu já tive vontade de adotar uma criança lá, né, até conversei com a minha esposa, mas a gente tem os nossos filhos, né, e também a gente procura dar o maior carinho possível e lá para eles também, o maior carinho possível, né, não só para eles como as crianças do Lar Mãe Maria que a gente também vai lá, né. Então a Manu, ela ficou 2 anos e meio no João Seconello, né, e porque aí, é aquilo que o professor Gilmar estava falando, num primeiro momento se tenta fazer essa questão, tentar voltar para a família, né. Na inserção, né, na Exatamente, de inserção. o da Manu não foi o caso, aí veio que entra um outro processo, que é a destituição familiar. Então até tudo isso se realizar, se concluir, até o juiz
assinar em definitivo, no caso aqui na época era uma juíza, levou 2 anos e meio. Mas assim, eu vejo que a Manu ela tem boas recordações, assim, lá da instituição. Fala bem das crianças, das brincadeiras, do Júnior, que é o líder, o tio Júnior. É o paizão deles. É, então o que que acontece, né? Lógico, todo sonho da criança que está lá, ela quer ser adotada, ela quer ter novamente um pai, uma mãe. Um dos sonhos da Manu era conhecer a avó, ter avós, né? Ter uma avó, um avô. Então era um dos sonhos da Manu. Mas eu acho que o maior trauma para as crianças que estão lá numa casa de acolhimento é voltar, é não dar certo a adoção e essa criança voltar. Aí é complicada. Aí é muito complicado porque ela vai para uma realidade e volta para uma outra realidade. Então isso é algo muito sério, né? Isso é muito, assim, muito, muito sério mesmo, né? Mas eu vejo que instituições como o Padre João Sanfonello é uma bênção. Nós conhecemos bem lá, é lindo, as crianças são muito bem tratadas, e, enfim, né, não, lógico que elas não queriam estar lá, mas quando chegam lá, algo, digamos assim, passa a mudar na vida dessas crianças, né? E para nós foi assim fantástico. A Manu já era adoção tardia, mas assim a gente foi o primeiro casal a adotar na pandemia, que é o processo de aproximação, isso que o professor Gilmar falou. No nosso caso não teve, por causa da pandemia. Então a gente falava com a Manu como estamos falando agora, por videoconferência, e aí até que chegou o momento da gente ir buscar ela na vara da infância. Então a gente não teve a aproximação física, né? Foi algo muito diferente, nós fomos os primeiros a adotar nessa condição, mas graças a Deus foi maravilhoso, foi uma adoção com sucesso, né, e a Manu é realmente é a alegria da nossa vida. Não quer dizer que não tem os desafios. O professor Gilmar tem as filhas, né, e sabe que filho é desafio. Filho é você aí se reinventar todos os dias. Isso faz parte da vida, mas é um presente que Deus nos deu. Então, eu tenho uma outra pergunta, não sei se o professor André quer falar, aí eu posso ser que ele esteja falando muito, aí eu deixo para ele. Não, não, pode falar. Ah, posso falar, à vontade. Então, a minha pergunta é, quando a gente, não tem um filho biológico, ou melhor, quando a gente tem um filho, primeiro a gente quer fazer de tudo, não é? Aí vem o segundo e já começa ali a divisão, né. No caso de vocês, assim, quais cuidados vocês tomaram? Porque vocês ficaram nesse desejo de paternidade por 20 anos, vocês falaram, né. E aí depois Deus, porque eu vejo que isso é coisa de Deus, não vejo que isso é apenas vontade humana, né. Para você adotar alguém, você tem que ser um super-homem e uma super-mulher, eu vejo assim, porque isso é para forte, não é para fraco. Mas quais cuidados vocês tiveram que tomar para não, super proteger, dar de tudo? Porque a gente também já teve situações lá, que a criança ontem ela não tinha nada, e aí amanhã ela chegou lá com iPhone, na época, né, iPhone 12, dizendo assim: "Tio Gilmar, eu tô estudando lá na escola que você dá aula". Eu falei: "Sério? No Bom Jesus?". "Sim, só que é no Bom Jesus que fica lá em Colombo, Pinhais, Colombo". Eu falei: "Cara, você tá lá no Alphaville". "Sim, tio Gilmar, lá no Alphaville". Alphaville é a unidade do Bom Jesus mais cara, que custa hoje 4.500 para estudar lá. E a criança já tinha ido, estava estudando lá, chegou num carro importado, né, os pais, né, um casal homoafetivo, tudo. E aí eu fiquei me questionando, assim, né, ele com um tênis, assim, eu falei: "Caraca, essa criança não tinha nada ontem, hoje ela tem tudo". Qual cuidado vocês como pais, que já estão aí com a Manu há 5 anos, né, 5 anos. tem que tiveram que tomar para você não tornar a criança também, muito mimada, acha que tudo é fácil, tudo que eu quero eles vão dar, porque eu apareci na vida deles para trazer alegria, tal, tal. Quais são os cuidados que Eu acredito, professor, assim, ó, que
isso é muito, um entendimento entre o casal, exatamente sobre educação de filhos. Aí a gente vai para um princípio básico, que é a educação, que é aquilo que você recebeu. Os meus pais, por exemplo, mesmo tendo todas as condições, nunca me deram de tudo e sempre ouvi não, enfim, porque isso faz parte. Então você ter essa consciência de que o fato, mesmo que você tenha condições e você amar o seu filho, não quer dizer que você precise dar tudo e que você tenha que fazer isso. Ao contrário, crianças precisam receber não, crianças precisam passar por frustrações, para se tornarem adultos fortes. Então, tem muito isso mesmo, né, de quando a criança chega, eu vou querer dar de tudo. E nós tínhamos a plena convicção disso, de que nós não faríamos isso para Manu, mesmo que nós tivéssemos condições. Eu sou enfermeira, eu trabalho no hospital em Curitiba, e na época quando a Manu chegou, eles fizeram simplesmente uma festa pra gente de chegada da Manu. E nós recebemos muita coisa do hospital inteiro, era caixas e caixas, presentes, coisas, brinquedos, e nós acordamos que nós não daríamos tudo aquilo para ela, que nós íamos dando, né, deixamos 1, 2 bonequinhas novas ali para quando ela chegou e aos poucos a gente ia dando. A gente ia sentir como é que, por exemplo, era a Manu em relação à escola, e mesmo tendo condições, na época nós não matriculamos, por exemplo, a Manu, em escola particular. A Manu não tinha nenhum déficit de atenção, enfim, nada, a questão dela de estudo sempre foi muito tranquila, então nós poderíamos colocar e optamos em não pôr. Optamos em mantê-la na escola, pública, assim como ela veio, e até hoje ela permanece na escola pública e vai muito bem, obrigada, e muito tranquila. Então tem coisas que a gente entendeu que não é dando de tudo que você, que é o significado de amar, que isso não é o significado de amor. E para ser, né, muito, consciente mesmo em relação a isso. Então, hoje a Manu ela é uma menina tranquila, ela é uma menina normal, ela levou mais de 4 anos, começo desse ano, ano passado, que a gente foi dar um celular para ela e ainda que era meu usado, velhinho. Coitado, não tem nem memória mais, que ela já fica louca da vida. E quando vai ter outro, não sei, não sei. Então, assim, ser muito pé no chão. Bom, bom. Olha, é óbvio que quando a criança chega, principalmente para nós, que era nós ficamos muitos anos sem filhos, no primeiro momento você dá uma extrapolada em algumas coisas, né, enfim, né, você faz coisas a mais. Mas depois a gente foi entrando numa linha de equilíbrio, aonde a gente entendeu que o não faz parte, e não é porque a Manu chegou nessa condição, filha do coração, que ela ia ter tudo e que a gente ia, assim, se tornar refém dela, porque isso eu acho que é muito perigoso. Pais que adotam com todo o amor, com todo o carinho, as crianças vão percebendo essa característica, óbvio, e aí eles vão colocando os pais numa condição de reféns. "Ah, você tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, eu quero, eu quero, eu quero", como se o não fizesse parte da vida, seja biológico, seja adotivo. Então a gente foi, assim, dosando o processo nesses 5 anos, e hoje eu vejo que a Manu, ela, assim, ela tem que conquistar, como todas as crianças na nossa opinião. Então ela precisa conquistar para que ela tenha os seus méritos. E aí é nota na escola, é leitura de livros, é tarefa, é quarto, é ajuda nas tarefas de casa, ou seja, ela tem que ir conquistando para que ela possa ir galgando e ganhando os seus benefícios. Por exemplo, uma coisa muito prática, volta e meia ela não recebe uma mesada, mas ela recebe às vezes um dinheirinho nosso, o do vô, avó, enfim, e ela tem guardado isso porque ela tem objetivo, que ela quer comprar um celular melhor, entendeu? Então ela está entendendo que, assim, bom, para eu conseguir algo, isso me custa.
né, assim como custa pra gente, né, custa o trabalho, enfim, tudo mais. Então ela já entendeu essa relação e ela tem ali um certo valor já guardado. E que ela quer fazer? Final do ano ela quer comprar um celular melhor. Nós poderíamos dar? Óbvio que sim, a gente pode dar, poderia dar, mas ela está entendendo que existe um preço para as coisas. E por outras vezes ela também já fez, as coisinhas dela, bijuteria, enfim, e levou e vendeu para conseguir alguma coisa, entendeu? Então assim, é você trabalhar essa relação com a criança, entender que as coisas não vêm de graça. É independente, é teu filho, aí independente se é pela via da adoção ou não, se é biológico. Entender que as coisas têm um preço, que as coisas não vêm de casa e que precisa ser conquistado. Porque aí você começa a ensinar um princípio muito importante, que é dar o valor. As coisas precisam ter valor, porque as coisas quando vêm muito de graça, independente se é com o coração que o pai e a mãe estão dando ali, mas isso tende a desvalorizar. Talvez por isso que hoje a gente está vendo um mundo tão desvalorizado, que as coisas, não se valoriza as mínimas coisas. E aí crescem, adolescentes, jovens, adultos, que se tornam tão fúteis para as coisas. Exatamente, exatamente. Bom, eu tenho uma pergunta e, bom, o Jefferson é pastor, né? É, você prega a palavra de Deus para várias pessoas e é justamente exatamente sobre isso que vocês estavam comentando agora, sobre essa questão do mundo. O mundo hoje tá bem diferente do que acredito eu na época de vocês. A gente tem redes sociais com muitas informações, várias coisas que estão acontecendo muito, muito diferentes, né, do que foi na época de vocês. Mas eu queria saber como vocês estão preparando ela, primeiramente com a palavra de Deus, que eu acredito eu que é, ensinando o valor da Bíblia, ensinando a ler a Bíblia e tudo mais, e preparando ela para ser uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Como é que funciona isso? Vocês estão ensinando ela, tendo uma aula de ensino religioso também em casa? Como é que vocês estão tendo também esse cuidado? Então, né, hoje, a gente vê que bem que você falou, a gente é mais velho que vocês, né, a gente tá com mais idade do que vocês, que são a moçada aí. Então, a questão internet hoje é algo muito legal, mas é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê muitas complicações aí com os adolescentes. A Manu é uma pré-adolescente, ou seja, ela está entrando na adolescência, e nós sempre muito antenados em relação a isso. A gente tem um sisteminha lá de controle, ou seja, ela não baixa o que quer no celular dela sem que a gente autorize, a gente está sempre acompanhando. Tempo, né, tempo na no celular, ou assim, só fazendo um parênteses aqui, ontem na igreja, até foi a pastora que fez uma pesquisa lá com as pré-adolescentes, do tempo que elas ficam na internet ou no celular. Pasme, teve uma das meninas lá que falou que fica 6, 7 horas, 8 horas por dia no celular. Ou seja, e é filha biológica. Então, assim, aí são, né, as complicações que os pais precisam estar bem antenados. Mas voltando ali à parte religiosa, né, lógico, o que que nós ensinamos? Valores, princípios. E, o que que eu vou te falar? As palavras convencem, o exemplo arrasta. Se a Manu não ver eu e a Liliane ler a Bíblia, ela não vai ler. Se ela não ver eu e a Liliane ter o nosso tempo de oração, ela não vai ter esse tempo de oração. Se ela não nos ver envolvidos na igreja, e agora independe da denominação, do credo, se ela não nos ver envolvidos lá, ela também não será envolvida. Então, nós entendemos que somos o exemplo, e nós levamos e estimulamos a Manu para que ela também possa ter a sua leitura, dentro, lógico, do seu entendimento, mas a sua devocional, o seu tempo com Deus, porque isso são valores e princípios que nós, pais, precisamos incutir no coração dos nossos filhos, né?
o mundo hoje coloca um monte de coisa. E não dá para achar que é a escola que vai assim ensinar os nossos filhos. A escola é conhecimento, mas é em casa que nós temos que formar os nossos filhos. Princípios e valores, né? Por mais que as escolas queiram fazer isso, mas é em casa que nós precisamos passar isso para os nossos filhos e a gente procura, dentro do possível, trabalhar esse conceito na Manu. Não como um fanatismo, não como um exagero, um fardo, um peso, até mesmo pelo fato de nós sermos pastores, né? A gente nunca quer passar esse legalismo, esse fardo, esse peso para ela, mas sim a importância de conhecer a Deus, servir a Deus e deixar também a sua vida ser conduzida dessa forma, né? Então, procuramos sim estimulá-la a caminhar aí nessa jornada. Legal, muito bacana, é bom saber isso e eu fico muito feliz, né, e que história bonita, né, vocês contaram aqui hoje pra gente, e eu fico muito feliz de ter tido esse podcast hoje com vocês, realmente foi muito bacana, me fez refletir também, né, sobre isso, me tirou também várias dúvidas que eu tinha também sobre a adoção. Confesso que é um dos temas que eu já pensei algumas vezes e tudo mais, pensei: "Ah, será que futuramente eu vou querer adotar ou vou querer ter um filho?". Eu já me questionei isso algumas vezes, sabe, quando eu ficar mais velho, no caso, né. E confesso que vocês comentando, assim, foi muito bacana, vocês tiraram várias dúvidas, até sobre a questão do processo, que eu acho que é super importante, e desmistificar um pouco também para as pessoas, porque há sim um enorme, preconceito em relação a isso, você percebe: "Não, mas tem que ser filho do teu sangue", e você escuta muito isso, né, e há crianças ali que precisam de um lar, né, estão ali e tudo mais, e que você pode realmente mudar a vida delas, futuramente, né, e isso é muito bacana e muito interessante isso que vocês comentaram aqui hoje, e eu fico muito feliz. Também quero agradecer também o Gilmar por ter participado hoje, também ter contribuído com essa conversa, acho que foi muito bacana. Com certeza eu quero trazer mais temas, assim, sobre o voluntariado e tudo mais, para que a gente também possa, conhecer outros trabalhos, tem muitos trabalhos de voluntários que são muito legais. No Rio Grande do Sul, a gente teve a oportunidade de conversar também com várias pessoas que ajudaram lá e foi muito bacana. Também agradecer a Thalita e o professor André por terem me ajudado aqui na bancada hoje. Quero agradecer de coração por terem me ajudado nesse bate-papo e fazer um convite para o próximo episódio. Não sei se vocês gostam, mas se gostarem, estão convidados. Adivinha o que vai ter domingo, professor? Fórmula 1? Fórmula 1, sim, senhor. Eu sou um amante de Fórmula 1, eu gosto muito de corrida. Vou assistir esse ano, vou realizar um sonho desse ano assistir Interlagos. É um dos temas que eu gosto muito, sou apaixonado por corrida. Então, domingo a gente vai ter podcast de Fórmula 1 novamente com as divas da Fórmula 1, né? Fórmula 1 é um esporte que também tem muitas mulheres que gostam, e a gente sempre tem uma turma de influenciadores que participam aqui, a gente debate, equipe, piloto e tudo mais. Vai ser domingo às 20h30, a gente vai estar aqui conversando com elas e tudo mais. Vai ser um episódio muito bacana também, quem gosta tá convidado, tá? É um episódio bem descontraído, bem legal. Elas são super simpáticas, todo mundo que gosta é bem tranquilo e tudo mais. E mais uma vez eu vou deixar o link eh, da igreja de Ofir também, vai estar aqui na descrição o link do canal para quem quiser conhecer, também o link do grupo Voluntários Francisco de Assis, para quem quiser conhecer também a página no Instagram. E é isso, gente, então eu vou ficando por aqui e até a próxima.